O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Tá fraco o negócio. Bom dia. Bom dia. Tem gente que já vai ficar para o culto das 11, né? Fica aí mesmo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos ver se a gente chega até o verso 11, que é a primeira metade do livro. E a primeira divisão do livro de Gênesis. Eu espero que vocês, durante a semana, leiam a Bíblia, tá? Principalmente se você está conosco aqui, leia os Salmos e leia Gênesis. E hoje nós vamos passar aqui pela corrupção da terra, pelo primeiro juízo de Deus universal, que foi o dilúvio, e o recomeço. Gênesis capítulo 6, como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Só para a gente recapitular, você com a Bíblia aberta aí, Gênesis 1 e 2, a criação de todas as coisas. Capítulo 3, a queda do homem e a sua expulsão do paraíso. Capítulo 4, nós vamos percorrer até Noé, do capítulo 4 até o capítulo 6, um período aproximadamente de 1500 anos. E nesse período, nós temos 2 gerações de pessoas. Os filhos de Caim e os seus descendentes, veja no capítulo 4, os descendentes de Caim. E no capítulo 5, no final do capítulo 5, nasce Sete, que continuou a descendência de Abel. Então nós temos a descendência de Caim e a descendência de Abel. No capítulo 5, você pode dar uma olhadinha aí, tem todos os descendentes de Adão. É um resumo que ele faz aqui para o registro histórico. Aí você vai descobrir que Adão gerou, depois de 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. E aí, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E aí, morreu. O que houve na terra nesse período?
Veja no capítulo 6, versículo 1, que como se foram multiplicando os homens na terra. Isso é o cumprimento da ordem que Deus dá para o homem lá, Adão e Eva: crescei, multiplicai e enchei a terra. É impressionante você observar aqui que com essa multiplicação, com esse crescimento, multiplicou-se também a corrupção do homem. Veja, no versículo 1 do capítulo 6, como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui, a gente poderia chamar aqui casamento misto. Os descendentes de Caim se casaram com os descendentes de Sete de Abel, que eram as duas linhagens diferentes. E com isso, foi se multiplicando. Veja no versículo 3 o que Deus diz. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Carnal. E os seus dias serão 120 anos. Você se lembra que aqui no capítulo 5, aquela geração viveu 900, 800. Agora Deus reduziu a vida do homem para 120. 120. No versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, eles foram valentes varões de renome na antiguidade. Eu quero chamar a sua atenção porque existe aqui uma confusão muito grande. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. É daqui que vem aquele conceito de Nefilim. Então eu quero explicar isso aqui para você. Os filhos de Deus são os representantes da linhagem de Sete. Não foram anjos caídos que geraram filhos gigantes. Os filhos gigantes, eles existem e foram habitar justamente em Canaã. Esses gigantes, você se lembra da história de Golias e de outros que nós temos ali. Quando a terra foi espiada por Moisés, o relatório que veio é que aquela terra era habitada por gigantes. E Josué, quando vai conquistar a terra, ele vai enfrentar esses gigantes e vai matar esses gigantes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 30. Pergunta para você que é teólogo: os anjos se reproduzem? Tem anjinho nascendo de anjo feminino e masculino? Tem? Só filho de pastor, né? Que é anjinho. Vê o que Jesus diz lá. Abriu aí Mateus 22, é isso que eu falei? 30. Lê para mim aí, por favor, que eu estou sem a tela aqui. Mateus 22, 30. O que diz aí? Lê. Os anjos do céu nem se casam, nem se dão em... Então eles não reproduzem. O número de anjos que Deus criou continua o mesmo, tá? Aqui na terra, os homens cresceram e se multiplicaram e encheram a terra. Mas na esfera celestial não tem casamento de anjo, nem reprodução angelical. Vocês estão entendendo ou não? Então, tem pastor que diz, não, aqui os anjos. Veja bem, essa expressão
filhos de Deus que aparece no versículo 4, em nenhum momento da Bíblia é aplicado a anjos caídos. Filhos de Deus aqui, aplicado aos crentes. É só você ler 1 João, o próprio Evangelho de João. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade do varão. Ou seja, os filhos de Deus são aqueles que foram gerados espiritualmente por Deus. Então, esse negócio de pegar esse texto aqui e achar que teve cruzamento de anjo com mulher aqui na terra, isso não tem fundamentação bíblica. O que ele está colocando aqui é que houveram casamentos mistos, né? E multiplicou-se a maldade humana. Veja no versículo 5, 6 e 7. Veja os verbos que aparecem aí. No versículo 5, o que Deus viu? Ele viu. O que diz aí? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? E que era continuamente mal todo desígnio do seu. Veja bem, aqui não multiplicou apenas os homens na terra, no versículo 1. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado. Então a maldade do homem está no coração. É do coração do homem que procedem todos os seus atos maldosos. Aqui, a ideia de maldade aqui, irmãos, de corrupção, não é apenas extensiva, mas intensiva. Coração corrupto mesmo. No versículo 6, no versículo 5, o que Deus viu. No versículo 6, o que Deus sentiu. O que é que Deus sentiu? Versículo 6, lê para mim. Então, isso lhe pesou no... Claro que isso aqui é a linguagem humana para descrever o sentimento de Deus. Porque Deus não se arrepende. Como nós nos arrependemos. O que Deus sentiu aqui foi um pesar, um desencanto de ter criado o homem na terra. Então ele viu, ele sentiu, versículo 7. O que ele falou que vai fazer agora então? Veja no versículo 7, lê comigo. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo. Deus então resolve julgar a terra, mandar o seu juízo. E aí ele resolve mandar o quê? O dilúvio. O dilúvio. Ele diz claramente: farei desaparecer da face da terra. Então presta atenção. O dilúvio foi universal. Da face da terra. Não foi localizado. Os temporais são localizados. Mas o dilúvio foi geral. É importante você observar aqui que ele vai fazer desaparecer da face da terra o homem que criou e o animal, os répteis e as aves dos céus. Deixou de fora os peixes, né? Tartaruga, porque dilúvio não mata. Tá certo? Você é inteligente, você Então, as piavas, tudo fica uma boa. Mas está aí. Agora veja no versículo 8, irmãos, que eu acho isso aqui muito bonito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Isso aqui não é ele não riu não, tá, gente? Achou graça, não. Ele achou graça no sentido que ele
a graça de Deus operou na sua vida e na vida da sua família. Isso significa que não é o meio que faz o homem. É o homem que faz o meio. Deus preservou esse homem chamado Noé. Noé, o seu significado hebraico é conforto, repouso. E Noé, essa figura histórica, aparece 50 vezes na Bíblia, em 9 livros, a citação sobre ele. Achou graça? E eu queria que você fosse para Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Vamos ver? O que é que diz lá? Hebreus 11, 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Então ele foi justificado pela fé. A graça trouxe a fé para ele e trouxe a justiça de Cristo para ele, e ele foi salvo, ele foi justificado pela fé. Diz o texto que pela fé ele construiu a arca, pela fé ele obedeceu, pela fé ele temeu a Deus, pela fé ele obedeceu. Porque construir a arca no deserto é coisa para doido, é ou não é? 120 anos construindo, 120 anos pregando, mas ninguém se converteu. E Deus então, irmãos, vai limpar a terra, vai destruir tudo e vai repovoar a terra a partir da família de Noé. 8 pessoas. Então, aquilo que começou com 2 pessoas em Gênesis 2, 3, agora 8 pessoas. Deus vai repovoar. Então, no versículo 11 em diante, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Grife isso aí, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé: resolvi dar a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nelas fará compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás, aí dá o tamanho, 300 côvados será o comprimento, 50 a largura e a altura de 30. Eu vou deixar esse assunto aqui para o doutor Eberlin dar uma aula aqui sobre a arca do ponto de vista da ciência hoje. Como é que esses bichos viveram ali, misturado com gente, esse período todo? Por que a arca não afundou? Por que essas dimensões todas? Tudo isso aqui tem explicação científica para você. Tá certo? Porque eu não entendo, eu vou falar besteira, porque cada um no seu quadrado, né? Mas é muito interessante isso aqui. Versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca. Então é um edifício, né? Um embaixo, o segundo e um terceiro. 3 andares internamente. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Vamos destacar alguns pontos aqui, nesses versos, né? Nos versos 11 e 12, a terra está corrompida. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro,
2:5. Vamos ler juntos? 2 de Pedro 2:5. O que diz? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Você já pensou num negócio desse? A gente não tem aqui a população da Terra depois de 1.500 anos, mas de todos os habitantes que existiam na época, somente 8 pessoas foram poupadas por Deus. Tá certo? Então não brinca não, que o negócio é sério. E você vai observar nos versos 6 e 7, no verso 13, que o dilúvio vai ser universal. Versos 14 a 17, Deus manda Noé construir a arca, versos 6, 14 a 17. No versículo 18, primeira vez que aparece a palavra aliança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Noé pregou 120 anos. Ninguém se salvou. Mas ele teve o privilégio de Deus salvar toda a sua família. Então, aí vem aqueles comentários, né? O melhor pregador não é aquele que ganha o mundo inteiro. É que não deixa perder o quê? A sua família. Mas aqui foi graça. Irmãos, não existe explicação na Bíblia. Nós temos pai crente que teve filho ruim. Você tem pai ruim que teve filho crente. Isso é um mistério. É um mistério da graça de Deus. Ele salva quem Ele quer. Tá certo? A gente faz a parte da gente. Faz tudo errado. Na criação dos filhos. E aí se diz, não, eu criei bem meus filhos. Olha, estão todos na igreja. Seja tonto, meu filho. Se está na igreja é porque Deus quis. Foi a graça. Você é um neurótico, esquizofrênico, do jeito que você é. Você acha que você criou bem filho? Você tem coragem de escrever um livro? Como criar filhos bem criados? Hein? Você tem coragem? Eu não. É a graça de Deus. Deus faz aliança de salvar a sua família. Vocês sabem que essa arca, ela aponta para quem? Para Jesus Cristo. Foi Deus que abriu a porta da arca. Ele entrou, mas foi Deus que fechou e Deus que abriu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus trabalha com família. Deus, Ele gosta muito de presbiteriano, porque a gente também só trabalha com família. Você vai ver no decorrer da história. 19 a 22. Você acha que Noé chamou a mulher dele, os filhos e as noras, para correr atrás de bicho? Pega. Como é que foi esse negócio? Para botar dentro da arca. O que você acha? Eles não entendiam de bicho nenhum. Não tinha ainda os catálogos, né, dos animais. Foi Deus que trouxe. Deus não levou os animais para Adão dar nome? Então é Deus que traz. E tem algumas aves vão mais casais. E é tão bonito, irmãos, porque vão os casais, né? Macho e fêmea. A própria natureza mostra esse aspecto da criação de Deus. Então não tem cachorro boiola, nem jumento baitola, não tem.
pode até projetar, mas não tem. Vai todo mundo. Porque Deus quer o quê? Dar continuidade, vai reproduzir. Ele vai repovoar a terra. Juntou os animais. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7. A arca ficou pronta. Isso, do capítulo 6 para o capítulo 7, 120 anos. Foi o período que Noé pregou. Deus vai mandar o dilúvio. Então Deus dá 7 dias para Noé entrar na arca. Veja aí. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a quantos dias? 7 dias. Tem 7 dias para entrar na arca, botar os bichos todos, fazer o estoque de alimento, tudo, 7 dias. Veja lá. Quantos anos tinha Noé quando ele entrou na arca? Versículo 6. Tinha Noé quantos anos? 600 anos de idade. 600 anos, é tempo pra caramba. Casado com a mesma mulher. Ainda bem que não tinha cunhado, nem sogro, nem sogro. Se teve, ficou. Pensa no negócio. Diz o texto, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aí vai descrevendo. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então veja bem, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Veio água de cima e brotou água de baixo. E a terra foi tomada por água. Até que todos os montes de outeiros fossem cobertos. O que é que nós vamos aprender aqui, irmãos? Que o dilúvio significa o juízo de Deus. E o juízo de Deus veio por causa da corrupção do homem. Então foi um juízo o quê? Merecido. Eu queria que você observasse que esse juízo, ele, de fato, ele é universal. Se você pegar no 6:7, farei desaparecer da face da terra. Se você for para o 7:4, porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então, o dilúvio foi universal. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. (37 a 39). (24, 37 a 39). Vamos ler juntos? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção que o dilúvio serve para ilustrar a volta de Cristo. A volta de Cristo será universal ou vai ser localizada? Ele vai descer na Europa. O que vocês acham? Universal. Os céus se abrirão e ele voltará em poder e glória. E aí virá o juízo final. O juízo final para aqueles que estão vivos sobre a face da terra e para aqueles que já morreram e que ressuscitarão para o juízo final. Veja, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 7. Segunda de Pedro 3, de 3 a 7. Diz o que aí? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em... Então Deus fez surgir e depois Deus fez desaparecer. Aí veja no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja bem, teve o primeiro juízo, que foi com o dilúvio, agora virá o segundo juízo, com a volta de Cristo. Um foi com água, o segundo vai ser com fogo. E o Putin já estava no avião dele lá, todo pronto para soltar umas bombas atômicas. Não precisa... Só precisa, se ele receber a autorização de Deus, né, se Deus permitir. Nós já temos, irmãos, aí, bombas atômicas prontas para destruir a Terra pelo menos 16 vezes. Só 2 países, Estados Unidos e a Rússia, tem 80%. Então vai acabar com fogo, tá? Então capricha, se arrume, faz botox, faz tudo. Vai acabar com fogo. Pergunta que o pessoal fala: pastor, o crente pode ser cremado? Pode. E se for ruim, crema 2 vezes, para não ressuscitar. A esposa do presbítero foi levar o corpo para cremar, levou o pastor junto, aí foi, cremou, tal. No outro dia a esposa do presbítero perguntou: pastor, não seria bom a gente dar uma segunda cremada para garantir? É desse jeito. Não importa a morte. Pode ser queimado, assassinado, infarto. A passagem não importa, irmão. Tá certo? Não esquenta a cabeça com isso, não. Às vezes o cara não tem nada. De uma hora para outra chegou a hora. Um coágulo resolve o problema. Tá certo? Mas guarde isso aí. Vamos lá. Capítulo 8
de Gênesis. Vocês vão me dizer na hora que eu estou aqui. Gênesis capítulo 8. O texto começa dizendo assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam que na arca. Você já pensou se Deus tivesse esquecido? Esse verbo lembrou-se aqui é sempre para mostrar que Deus vai agir. Ele vai iniciar uma ação. E é muito interessante você observar que dos versos de 1 a 14, Deus vai secar a terra. Ele está recomeçando. Veja no versículo 2. No versículo primeiro ainda do capítulo 8. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram o quê? As águas. Eu não sei se foi vento quente ou vento frio, tá? Mas que baixaram as águas, baixaram. Outra coisa interessante, versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. Então não brota mais água da terra, nem vem mais água do céu. Vai na sequência. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Para mandar o dilúvio foram quantos dias e quantas noites? 40 dias e 40 noites. Para secar, 150. Então dá mais trabalho de secar do que encher, né? Veja no texto que Deus é que está fazendo tudo. A partir do versículo 15, 8:15, só para você ter uma ideia, eu fiz uma continha aqui e perdi a conta. Porque vai dando aí, e foi mais ou menos 1 ano e 7 dias, se eu não me engano, desde quando começou o dilúvio, até Noé sair da arca. É no versículo 15, o versículo 14 dizia: aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faz sair a todos para que povoem a terra. Sejam fecundos e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. O doutor Heber vai me ensinar, porque esses bichos comendo e defecando dentro dessa arca, 1 ano, o negócio estava sujo. Eu não sei se tinha sistema de limpeza, né? Mas tem explicação científica para isso, ele vai mostrar. Eu queria destacar aqui, é que Deus, Ele recompensa a fé de Noé, né? Dos versos 15 a 19, o que Deus está mostrando para ele é o seguinte: todos morreram, mas vocês foram salvos. O juízo de Deus veio sobre todos, mas aqueles que estavam na arca da promessa, da aliança, foram protegidos. E essa figura aponta para Cristo, que a nossa salvação está em Cristo. Ele é a arca da nossa salvação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E agora, Noé vai adorar a Deus. Eu acho isso bonito. No versículo 20,
levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, depois de ser salvo, o que o crente faz? O salvo? Adora, né? Depois da salvação vem a adoração, que Noé faz tudo direitinho. E agora, versos 21 a 22. Porque nesse período do dilúvio, todos os ciclos, né, as estações, as marés, tudo foram desestabilizados. Então o que Deus vai fazer? Vamos ver no versículo 21 e 22. E o Senhor aspirou o suave cheiro do holocausto que foi oferecido e toma algumas decisões. Primeiro, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então Deus vai dizer, eu não vou mais repetir esse juízo. Tá certo? Por quê? Porque Noé, através dos seus descendentes, irão chegar a Abraão, e Abraão vai chegar a Jesus. E quando Jesus vem, ele estabelece aquilo que ele chama o ano aceitável do Senhor. E no período da primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda, que é chamada últimos dias, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. E o fim não virá mais por água. O fim não será um temporário, mas vai ser definitivo. Porque aqui foi a segunda chance que Deus deu para a humanidade. Então Deus, ele vai restabelecer a ordem natural. A terra não será mais amaldiçoada. Veja que ele diz também, no versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Então está garantido, tá, gente? Pode confiar. Então nós vamos ter as estações do ano, nós vamos ter a terra produzindo para sustentar o homem, nós teremos a normalidade. Deus não vai interferir mais na normalidade das leis que Ele próprio criou. Tá bom? Agora vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. Aqui, no capítulo 9, Deus dá 4 instruções para Noé. Veja aí, ele começa dizendo, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e... Então, meu amigo, agora manda bala. Você está com 600 anos, ó, né? Come umas raízes aí, uns negócios e manda bala. Vamos encher a terra. A mesma ordem que foi dada para Adão e Eva, foi dada agora para Noé e aos seus filhos. Veja no versículo 7, que ele repete, o que diz? 9:7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, a primeira instrução que Deus dá para Noé é multiplique a vida. Multiplique a vida. Versos 2 a 4. Deus vai instruir Moisés que ele vai sustentar a vida humana. Veja aí no versículo 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão o quê? Entregue. Vocês vão dominar sobre os animais.
tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus não é orgânico, tá? Nem vegetariano. Deu bicho e deu semente. Então picanha é coisa de Deus. Churrascaria é coisa de Deus, né? O que Deus está mostrando aqui, Ele está dizendo, multiplique a vida, porque eu vou o quê? Sustentar a vida. Irmãos, eu não sei se você tem dúvidas sobre isso, mas quando você acorda de manhã e tem um pãozinho para você comer, um leite para você beber, um café para você fazer, quem está fazendo isso é Deus, tá? Deus cuida da gente. São cerca de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, mais de 8 bilhões, sendo alimentadas por Deus. É Deus que manda a chuva, é Deus que faz botar a semente, é Deus que multiplica o gado. Terceiro lugar, versos 5 e 6. Veja que Deus não tinha dado essa ordem, mas agora Ele dá. Certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim da mão do próximo, e cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem, segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então, Deus que criou o homem tem o direito de tirar a vida do homem. Mas o homem não tem o direito de tirar a vida do outro homem. Então, Deus estabelece aqui, pelo fato do homem ser alma vivente, é que estabelece aqui o princípio do respeito à vida humana. Eu estou estudando esse assunto na Bíblia, sobre o aborto. Irmãos, é um encanto você descobrir, né, e você entender, biblicamente falando, o valor da alma humana para Deus. Então, uma pessoa que defende aborto, ele está defendendo um crime hediondo contra um ser humano que não pode se defender. Mas o ser humano, ele surge na concepção. Isso não há dúvidas, nem para a ciência, nem para o ensinamento da palavra de Deus. Então, o aborto não é caso de saúde pública. O aborto não é uma questão legal, jurídica. O aborto é uma questão de vida humana. Tá certo? Eu não tome isso como discurso político, não. Estou falando porque hoje... Essa gravata aqui representa o quê? Porque semana passada eu botei uma vermelha, era PT. Botei uma preta, eu sou da maçonaria. Essa aqui eu não sei que escola de samba eu sou. Então, a gente está medindo as palavras hoje para falar, porque não estou falando nada. Nós estamos tratando aqui. Foi depois do dilúvio que Deus matou a raça humana, que Ele estabelece que o homem não pode tirar a vida de outra pessoa. É Deus que está estabelecendo. Ele diz claramente, você não pode derramar o sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O homem é um ser vivente, que tem alma vivente. Um animal, quando morre, ele perece definitivamente, mas o homem, quando morre, ele continua existindo. Porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Eu não sei como vai ser no juízo final, essa quantidade de crianças que foram abortadas no mundo, na história. Já pensou Herodes, que mandou matar as crianças na época de Jesus, crianças nascidas do sexo masculino até 2 anos, e que houve um choro em Ramá? Irmãos, Deus abomina o derramar o sangue inocente. Sangue inocente. O texto lá de Êxodo, capítulo 21, diz: se houver uma briga entre uma pessoa com uma mulher grávida, e essa criança que estava no útero materno, ela for protegida ou não morrer, se pagará uma multa, uma indenização. Mas se a criança morrer, é vida pela vida. Isso significa
que a vida começa no ventre materno. Vamos lá. Versículos 8 a 17. Multiplicando a vida, sustentando a vida, e agora desfrutando a vida. A partir do versículo 8. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com toda a vossa descendência, e como todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais que saíram da arca, com todos os animais da vida. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Isso é interessante, porque quando você olhar para um arco-íris, dilúvio não vai ter, tá? Tempestade sim. E apareceu o arco-íris, aquele sinal, ele é visto tanto por nós, como por Deus. Isso significa que Deus tem uma aliança com a criação. E o sinal dessa aliança é visto pelo homem e é visto por Deus. Vamos lá. Versículo 14 e 15. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, veja o que Deus diz: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei, ó, Deus está dizendo, eu vou ver, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Você já pensou essas discussões sobre o buraco de ozônio que a terra vai... Você acha que Deus não está no controle de tudo isso? Que Ele renova a terra, que Ele faz coisas extraordinárias? Veja no versículo 18, 19, vamos lá. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou o quê? Toda a terra. Tem uma interpretação muito equivocada que fala que Cã era preto. E os protestantes norte-americanos defendiam isso para justificar a escravidão dos negros nos Estados Unidos. Certo? Culto em Atlanta, na região norte lá dos Estados Unidos, preto separado de branco. E eles usam esse texto de Cã. E não tem nada a ver. Tem uma tragédia familiar, veja aí, a partir do versículo 20, porque a Bíblia mostra bem, mas mostra os pecados também do povo, né? Não era um homem crente, não era isso? Temente a Deus, que obedeceu a Deus, que fez tudo que Deus pediu. Mas ele planta uma vinha e toma uns goró. Diz o texto. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs o quê? Nu dentro de sua tenda. Geralmente assim, bêbado, a primeira coisa que faz é tirar a roupa. Perde completamente o senso da vergonha e do ridículo. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e andando de costa, que não podia ver pai pelado, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho,
tomou um chá de boldo, né? Soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, sejam servos dos servos a seus irmãos. Veja, Canaã é aquela região que depois Deus vai dar, onde estão os jebuseus, os fariseus, etc. Aquela terra. E maldito aqui significa que eles não teriam terra própria. Eles não tem nada a ver com África, que os cantitas são os africanos, que o continente africano, não tem nada a ver, irmãos. Os 3 descendentes aí, cada um vai ter um significado. Noé, no versículo 28, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Ele entrou com 600, com mais 350. Então, somando aí, versículo 29, todos os dias de Noé foram o quê? 950 anos. E morreu. Só tomou um porre na vida. Não é para você tomar, tá? O que ele está colocando aqui é que não existe crente perfeito. E outra coisa, não tem idade que o cara esteja imune a fazer o quê? Uma besteira. Tem besteira de adolescente, de jovem e de velho. Não tem? Agora veja o capítulo 10, só para a gente encerrar. Que horas são aí, gente? 10h26. Então vou terminar aqui, porque a gente encerra. Aí eu queria que você lesse depois, né? Os descendentes, que aí vão surgir as nações. Veja como é que termina o capítulo 10, versículo 32. O que é que diz aí? São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do quê? Do dilúvio. Então a terra foi repovoada, os bichos foram soltos, né? E tudo voltou ao princípio da normalidade e do recomeço. Então vamos ficar por aqui. Vocês gostaram da aula ou não? Eu estou esforçando, estou estudando. Minha esposa disse que quando eu estudo e oro, eu prego melhor do que o pastor Hernandes. São as prendas domésticas, né? Jesus já dizia que os inimigos são os da própria casa, né? Então a gente tem que... Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos instrui, que nos anima, que nos mostra a grandeza do Deus que nós adoramos, servimos, e que futuro maravilhoso o Senhor tem para nós. Que a vida é difícil, é complicada, mas é passageira. E o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado pela nossa salvação, pela segurança da nossa salvação, pela Tua proteção, pela Tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.